Meus amigos, enquanto você dormia tranquilamente na noite de segunda-feira, um banqueiro de 42 anos tentava fugir do Brasil num jatinho particular. Mas a Polícia Federal chegou antes, e o que descobriram vai te deixar de queixo caído. Uma fraude de 12 bilhões de reais. Carteiras de crédito que simplesmente não existiam. Documentos falsos apresentados ao Banco Central e mais de 1.600.000 brasileiros que caíram nessa armadilha. O nome dele? Daniel Vorcaro. O banco? Master. E nesse exato momento, esse caso está desencadeando o maior resgate da história do sistema financeiro brasileiro. São 41 bilhões de reais que o Fundo Garantidor de Créditos vai ter que desembolsar. Isso é mais que o dobro de todos os resgates que o FGC já fez nos últimos 30 anos somados. Mas sabe o que ninguém tá te contando? Essa não é a primeira vez. E muito provavelmente não vai ser a última. Porque existe um sistema, uma armadilha financeira que se repete há décadas no Brasil. E você, meu amigo, pode ser a próxima vítima. Eu vou te mostrar como funciona esse esquema e por que 1,6 milhões de pessoas caíram nessa. E principalmente, como você pode se proteger. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixe o seu like e me ajude compartilhando com o máximo de pessoas possível. Se inscreva no canal e ative o sininho. Muito bem, meus amigos, para você entender o tamanho da armadilha que 1.600.000 brasileiros caíram, eu preciso te explicar como esse esquema funciona. E presta muita atenção porque você pode estar caindo na mesma cilada nesse exato momento. Primeira etapa, a isca irresistível. O Banco Master oferecia CDBs pagando 140% do CDI. Para você ter uma noção, enquanto bancos grandes pagam 100% ou 105% do CDI, o Master pagava 140%. Era uma diferença gigante. Se você colocasse 100 mil reais num banco tradicional, receberia cerca de 13 mil de juros por ano. No Master, mais de 18 mil reais. E sabe qual que era o marketing deles? Garantido pelo FGC até 250 mil reais. Eles colocavam isso em negrito, em destaque, porque sabiam que esse era o argumento que fazia com que as pessoas confiassem. Afinal, se o fundo garantidor cobre, qual o problema? Segunda etapa, a expansão desenfreada. Com esse dinheiro todo entrando, o Banco Master cresceu de forma explosiva. Chegou a administrar 87 bilhões de reais em ativos. Mas aqui vem o detalhe. Eles não estavam investindo esse dinheiro de forma segura. Eles compravam ativos de baixa liquidez, empresas com problemas financeiros, precatórios e direitos creditórios duvidosos. Pior ainda, segundo a Polícia Federal, eles criavam carteiras de crédito falsas. Literalmente, inventavam empréstimos que não existiam. Colocavam nos balanços como se fosse ativos reais, quando na verdade era papel pintado. Foi exatamente isso que tentaram fazer com o Banco de Brasília. Venderam mais de 12 bilhões de reais em carteiras de créditos inexistentes. Terceira etapa, o colapso inevitável. Quando você paga juros muito acima do mercado e investe em ativos ruins, mais cedo ou mais tarde as contas não fecham. O Master começou a ter problemas de liquidez, não conseguia mais honrar os vencimentos dos CDBs. Em maio desse ano, o FGC teve que emprestar 4 bilhões de reais emergencialmente só para o banco não quebrar. E aqui vai o mais assustador. Mesmo sabendo de tudo isso, o Banco Central demorou meses para intervir. Tentaram vender para o BRB, para o Fictor, para investidores dos Emirados Árabes e durante todo esse tempo o Master continuou captando dinheiro de brasileiros de desavisados com promessas de juros altos. Até que segunda-feira passada, quando Daniel Vorcaro tentou fugir do país, a Polícia Federal prendeu ele no aeroporto de Guarulhos. E na terça-feira, o Banco Central finalmente decretou a liquidação. Essa história se repete há décadas no Brasil. O esquema é sempre o mesmo. O banco pequeno ou médio oferece juros muito acima do mercado, cresce rápido demais, faz operações arriscadas ou fraudulentas, quebra e deixa milhares de pessoas
no prejuízo. Bamerindos, 1997. Na época, o segundo maior banco privado do país quebrou com um rombo de 4,2 bilhões de reais. O FGC teve que desembolsar 3,7 bilhões na época, que corrigido pela inflação dá quase 20 bilhões de reais hoje. Banco Nacional, 1995. Descoberta de uma das maiores fraudes contábeis da história. Rombo estimado de 5 a 10 bilhões de reais. Foi tão grave que o governo criou o PROER, um programa emergencial para evitar que o sistema inteiro quebrasse. Banco Cruzeiro do Sul, 2012. Rombo de 1,3 bilhões causados por créditos fictícios. Exatamente o mesmo tipo de fraude do Master. Criavam empréstimos que não existiam para inflar o balanço. Banco Santos, 2004. Controlado pelo empresário Edmar Cid Ferreira, crise de liquidez e investigação de crimes financeiros. O dono acabou preso. E agora, 2005, Banco Master, fraude de 12 bilhões de reais. O maior resgate da história, mas o padrão é exatamente o mesmo. E sabe o que é pior? A cada vez que isso acontece, tem gente falando: nunca mais vai acontecer. Agora tem regulamentação X, o sistema ficou mais seguro, mas acontece de novo e de novo. Por quê? Porque a regulação sempre vem depois do problema. O Banco Central age devagar. Enquanto isso, tem banqueiro ganhando tempo para aplicar golpe e tentar fugir do país com o dinheiro dos outros. Agora vem a pergunta que você deve estar se fazendo. Se o FGC garante até 250 mil reais, então tá tudo bem, né? Todo mundo vai receber o dinheiro de volta. E não é bem assim, meu amigo. Vou te explicar quem realmente paga a conta nessa história toda. Primeiro, os investidores que tinham mais de 250 mil, esses perderam tudo que passou do limite. Se você tinha 1 milhão em CDB do Master, vai receber 250 mil reais. Os outros 750 mil foram pro ralo. E você vai entrar numa fila de credores que pode levar de 10 a 15 anos para resolver. E provavelmente não vai ver esse dinheiro nunca mais. Segundo, os pequenos investidores vão receber, mas vão amargar prejuízo de outra forma. O dinheiro fica parado sem render nada por 30 a 60 dias, até o FGC processar tudo. E você vai ter que baixar o aplicativo, fazer cadastro, esperar a lista de credores, assinar documentos, é uma burocracia enorme. Terceiro, todos os outros bancos e, consequentemente, todos os correntistas do Brasil, porque o FGC é bancado pelos próprios bancos. Todo mês, 0,01% de tudo que é captado vai para o fundo. Com um resgate de 41 bilhões, os bancos vão ter que repor esse dinheiro. E como eles fazem isso? Aumentando tarifas, reduzindo juros pagos aos clientes, aumentando spreads nos empréstimos. Quarto, o contribuinte brasileiro, porque quando o sistema financeiro entra em crise, quem socorre no final é o governo. Foi assim em 1995 com o PROER. E pode ser assim de novo se a situação piorar. Ou seja, o banqueiro tenta fugir do país num jatinho particular, os grandes investidores perdem fortunas e pode sobrar até para o brasileiro comum que não estava envolvido nessa história. E tem mais, esse caso do Master vai consumir 1/3 de todo o patrimônio do FGC. O fundo tinha 122 bilhões em junho, vai desembolsar 41 bilhões agora, sobram 81 bilhões. E se outro banco quebrar nos próximos meses, o sistema pode ainda ficar mais frágil. E aqui vem a parte que você precisa gravar. Como identificar quando um banco está oferecendo uma armadilha? Sinal número 1. Juros muito acima do mercado. Se um banco está pagando 140% do CDI, quando os outros bancos pagam 100%, tem coisa errada. Banco não é instituição de caridade. Se ele está pagando mais, é porque está assumindo o risco que outros não assumem. Ou pior, porque está desesperado por dinheiro. Sinal número 2. Crescimento muito rápido. O Master cresceu de forma explosiva nos últimos anos. Isso não é normal. Bancos sólidos crescem de forma gradual e sustentável. Sinal número 3. Foco excessivo na garantia do FGC. Quando o marketing principal é garantido pelo FGC, desconfia. Banco sólido vende segurança pela sua reputação, não pela existência de um fundo garantidor. Sinal número 4, falta de transparência. O Master investia em ativos de baixa liquidez, precatórios
alocatórios em empresas problemáticas, mas isso não estava claro para os clientes. Sinal número 5, tentativas desesperadas de venda. Quando um banco tenta se vender para todo mundo e ninguém quer comprar, como foi o caso do Master, tentando vender para o BRB, para o Fictor, para os Emirados, é sinal que tá muito ruim. E o pior, todos esses sinais estavam lá. Especialistas vinham alertando há meses, mas a promessa de juros altos chegou a 1,6 milhões de pessoas. Meus amigos, o caso do Banco Master é mais um capítulo de uma história que se repete há décadas no Brasil. Banqueiro tentando aplicar golpes bilionários, tentando fugir do país e deixando milhões de brasileiros no prejuízo. E o sistema financeiro, que deveria proteger o cidadão, sempre age tarde demais. Daniel Vorcário tá preso, mas e o dinheiro que ele desviou? Parte já foi gasta, parte tá escondida e a conta, como sempre, vai ter que ser paga por quem não tem nada a ver com a história. A lição que fica é simples. Se alguém está oferecendo juros muito acima do mercado, tem armadilha. Não caia nessa. Mas me diz uma coisa, o que você acha? Conhece alguém que tinha dinheiro no Banco Master? Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo para alertar o máximo de pessoas possível. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Um grande abraço, até a próxima.